Deus é a minha força. Interessante é que a gente observa que logo no começo do capítulo 32, o escritor de 2 Crônicas, ele teve a preocupação de dizer que depois de toda a fidelidade de Ezequias, veio Senaqueribe. E quando ele tem essa preocupação de dizer que depois da fidelidade de Ezequias, se levantou Senaqueribe, isso traz um conforto muito grande para a alma do crente. Por quê? Porque nem toda luta que se levanta é porque você está em desobediência. Obediente também passa luta, sim ou não? Aleluia, glória a Deus. Mas aí eu quero chamar a sua atenção, em primeiro lugar, para saber um pouco de quem era Ezequias. Ezequias, a narrativa bíblica mostra que ele era filho de Acais, e seu pai havia trocado o altar do Senhor. Quando eu olho para a vida de Ezequias, dá para me entender que filho de peixe não é sempre peixinho. Ezequias teve uma raiz totalmente corrompida e idólatra. Se você olhar para quem foi o pai de Ezequias, você vai dizer: Ezequias é fruto de ter se voltado para o Senhor. Nós vamos ver um filho de um homem idólatra, um filho de um homem de profanação ao templo. Nós vamos ver em Ezequias um filho de um homem que chegou a queimar os seus filhos em holocausto. Acais comete uma das maiores abominações aos olhos de Deus, que foi queimar um dos seus filhos. Ezequias tinha uma raiz totalmente idólatra. Ezequias imitava as nações pagãs. Se você for ver no livro de 2 Reis, capítulo de número 16, você vai encontrar que Ezequias, quando ele se viu ameaçado por Rezim, rei da Síria, preste bem atenção, estou falando da Síria e não da Assíria. Quando ele se viu ameaçado por Rezim, rei da Síria, ele manda pedir a ajuda de Tiglat-Pileser, que reinava na Assíria. Veja só, este Senaqueribe, rei da Assíria, que está se levantando aqui, é exatamente o rei que está ocupando o cargo do país onde o pai de Ezequias havia mandado pedir ajuda. E isso me dá entendimento de que, quando a gente está passando uma necessidade, não tem que se virar para quem é idólatra, não tem que se virar para quem é pagão, não tem que se virar para quem não tem ajuda. Crente, quando passa necessidade, crente, quando passa aperto, crente, quando passa luta, ele tem um canal desobstruído para o céu, e é de lá onde Deus quer mandar reforço e ajuda. O pai de Ezequias, Acais, parece-me que não sabia disso. E quando eu olho para quem foi Acais é tão quanto mais que a Bíblia diz que quando ele vai à Assíria, lá ele simpatiza com um altar, e a Bíblia chama de altar de Damasco. Veja só, havia em Israel altar do Senhor, o altar de bronze, mas ele ficou tão encantado com o altar pagão de Damasco, que na mesma hora ele manda para Urias, que na época era o sacerdote, ele manda um modelo do altar e diz: olha, eu quero um altar parecido com esse quando eu chegar aí. E a Bíblia diz que Urias prepara aquele altar antes que Acais volte. Eu estou falando do pai de Ezequias. A Bíblia nos diz que quando ele volta, ele parece que acha pouco trocar o altar de bronze do Senhor pelo altar de Damasco. A Bíblia nos diz que aquele homem, ele resolve mudar algumas coisas no templo. Ele tira os bois que havia no templo, uma homenagem que Deus havia feito. Ele tira a pia de bronze e ele começa a dar uma reforma
reformada da sua maneira, e ele começa a fazer do seu jeito, e ele começa a trazer inovações para o templo. Ele tira a base do altar, que era esses bois, e coloca a base de pedra. Ou seja, ele começa a mudar o templo que Salomão tinha recebido do Senhor, a forma de organizar, e ele se acha no direito de mudar tudo isso. Mas eu louvo a Deus nesta noite, porque no meio de uma parentela corrompida, Deus levanta um homem chamado Ezequias, cujo nome significa Deus é minha força, para mostrar de quem faz do Senhor a sua força não tem perigo de ficar no meio do caminho. Quem faz do Senhor a sua força não tem perigo de ficar envergonhado. Quem faz do Senhor a sua força não tem perigo de ficar sem ajuda. Haverá ajuda para aquele que tem o Senhor como a sua força. Ezequias foi levantado naqueles dias, e algumas coisas eu quero chamar a sua atenção. A Bíblia mostra Ezequias como um exemplo de confiança. Em 2 Reis capítulo 18 versículo 5 está escrito: confiou ele no Senhor Deus de Israel, de maneira que depois dele, aleluia, não houve semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre todos os que foram antes dele. Ou seja, o que é que o escritor está dizendo? Que depois dele e antes dele, ninguém confiou no Senhor como ele. Eu estou falando do homem que Deus envia um anjo para destruir 185 mil do exército opositor. Oh, aleluia! É necessário que você entenda nesta noite, aleluia, que quando a gente resolve botar confiança no Senhor, eu vou dizer aqui um linguajar bem nosso, bem nordestino: Deus não larga crente na ribanceira. Ele é ajuda, Ele é amparo, Ele é fortaleza, aleluia. Outra coisa que eu vejo que a Bíblia diz sobre Ezequias, a Bíblia diz que ele era apegado ao Senhor. Nos diz ainda o escritor que ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo, e guardou os mandamentos que o Senhor lhe ordenara. Aleluia. Eu não sei você, mas tem crente que se perturba porque outro crente se apega ao Senhor, busca o Senhor, procura o Senhor. Se você quiser caminhar sem Ele, faça carreira. Eu quero continuar crendo nele, me apegando nele. O que mais a Bíblia diz sobre Ezequias? A Bíblia diz que Ezequias tinha o aval do Senhor. Sabe o que é dizer ter aval? Quer dizer que você tem alguém que lhe dá a validação, alguém que é seu avalista. Aleluia. 2 Reis 18:7 diz assim: assim foi o Senhor com ele, com Ezequias, para onde quer que saísse, lograva bom êxito. Aleluia. Para onde ele ia, a bênção de Deus ia junto. Seu pai com toda a idolatria, seu pai com o altar de Damasco, seu pai sacrificando filhos aos ídolos, seu pai mudando os ornamentos do templo, não obteve ajuda. Mas o filho Ezequias se apegou ao Senhor, e a Bíblia diz: aonde ele ia, lograva êxito. Sabe o que é que a Bíblia está dizendo? Tudo que ele fazia, Deus dava o aval, Deus a abençoava. Oh, aleluia. Deixa eu abrir aqui um parênteses, que quando eu abro esse parênteses, Deus fala com alguém específico.
Não tem aquele crente que ele é semi-analfabeto, não sabe muita coisa, mas tudo que ele coloca a mão, Deus abençoa, Deus prospera, Deus dá graça. Se abre um ciclo de oração lá onde o vento dá a curva, ninguém pisava lá, mas depois que ele chega, é casa cheia. O que é isso? Aval de Deus, graça de Deus, Rabá, eu dou couve essa, ajuda de Deus. Oh, aleluia. O que mais a Bíblia diz sobre Ezequias? Diz que ele foi socorrido pelo Senhor. No auge da sua prosperidade, ele sofreu a ameaça de invasão. Senaqueribe era o temido da época. A Síria havia lambido ali os reinos, aleluia. Mas no auge, aleluia, desta invasão, desta afronta, desta perseguição, Deus manda dizer a Ezequias: nessa cidade ele não entra, pelo caminho que ele veio, ele volta. Sabe o que é que Deus está dizendo? Eu lhe dou a garantia, Ezequias, que eu serei o pastorador da cidade. E não era qualquer um que estava falando, não. Quem estava falando é o Senhor dos exércitos. Glória a Deus. Deus solapa Senaqueribe de uma forma estrondosa. Para o exército de Senaqueribe, numeroso e afrontador, Deus nem se preocupa em mandar tropa de anjo. Ele só basta um. Vai lá, passa a espada. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Deixa eu dizer mais o que a Bíblia diz sobre Ezequias. A Bíblia diz que ele era temente e fiel. Aleluia. Quando ele soube que ia morrer, ele vira o rosto para a parede e lembra a Deus, aleluia, de toda a sua fidelidade. Lembra a Deus de inteireza de coração. Ei, Provérbios 10:9 diz: quem anda em sinceridade anda seguro. Ezequias sabia que podia virar o rosto da parede e dizer: eu te peço que te lembre quem eu fui até aqui, quem eu sou até agora, como eu procurei te servir. Aleluia. Era um homem temente, era um homem fiel, e Deus estava com ele. Abate o couve-se. Limite obia. Quando você usa de fidelidade com Deus, não dá para ninguém. Deus é parceiro seu. Oh, aleluia. Eu vou abrir a boca e vou repetir, porque Deus está me dando graça e autoridade para isso. Você com Deus se torna parceiros das guerras, das batalhas, das afrontas, dos levantes. A Bíblia diz ainda que Ezequias, aleluia, foi próspero nos projetos. Segundo Crônicas 31:21 diz assim: em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus e nos mandamentos para o buscar de todo o coração, ele fez e prosperou. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Tudo que era projeto dele, ele projetou, ele realizou, ele prosperou. Deus deu a ele o projeto, a realização e a prosperidade. Ei, Deus deu a ele o projeto, aleluia, a realização e a prosperidade. Sabe o que isso significa? Quando Deus quer abençoar o crente, Ele não abençoa com mão mirrada, não. Ele abençoa com força. A Bíblia diz mais. A Bíblia diz que esse Ezequias foi honrado pelo Senhor. Aqui no 2 Crônicas 32:23 diz: muitos traziam presentes a Jerusalém ao Senhor, e coisas
preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá. De maneira que depois disso, ele foi enaltecido à vista das nações. Sabe o que é que o texto está dizendo? O povo ia para Jerusalém, levava lembrança para Jerusalém, levava presente para Jerusalém, mas também levava coisas preciosíssimas para Ezequias, e foi enaltecido. Deus lança o nome de Ezequias para todas as nações. Quem faz nome grande é o Senhor. Quem faz crente próspero é o Senhor. Quem faz crente vitorioso é o Senhor. Não adianta confiar no seu curso acadêmico. Não adianta confiar na estrutura da sua vida. Não adianta confiar nos diplomas que você tem. Mas se você confiar no Deus de quem você é e a quem você serve, a coisa muda de figura. Quando chegamos no capítulo 32, a gente vê esta ameaça de Senaqueribe. Mas a gente também vê, sabe o quê? Atitudes de Ezequias. Deus jamais vai permitir que você seja afrontado sem que Ele lhe dê coragem para tomar as atitudes certas. Oh, aleluia! Quando Ezequias soube que seria invadido, o que é que a Bíblia diz? Primeira coisa, ele tapou as fontes de água, de maneira que o riacho que irrigava a região parou de irrigar. E deixa eu abrir aqui um parênteses para dizer, ei, aleluia, na hora da batalha, você não tem que estar dando da sua fonte para o inimigo, não. A sua fonte é particular seu com Deus. É ela que te nutre, é ela que mata a tua sede, é ela que te dá força, aleluia. Ele tapou as fontes. E disse mais: por que viria o rei da Síria e encontraria tanta água? Oh, aleluia. Tem crente que muitas vezes não sabe preservar a fonte. Muitas vezes Deus se revela para ele na madrugada, na hora que ele estava na fonte, e ele quer contar aos quatro cantos, às vezes até no meio dos incrédulos: ei, preserve a sua fonte. Quando eu falo em fonte, eu falo de nutrição. Quando eu falo em fonte, eu falo de sobrevivência. Quando eu falo em fonte, eu falo de escape. Segunda coisa, segunda atitude que Ezequias tomou, ele reparou o muro que estava quebrado. Não tem como, minha filha, você vencer guerra com o muro quebrado. Vamos reparar o muro, vamos tapar a fonte. Não tem como você enfrentar uma peleja se as fontes estão jorrando para fora e o muro está quebrado. Ei, nessa noite, aleluia, Deus me dá autoridade para dizer: ajeita o muro que está quebrado, tape a fonte, porque vai ter escape, vai ter livramento.